Por que a dor da traição demora tanto para passar? A verdade que ninguém te contou. Uma das coisas que eu mais vejo em mulheres e casais tentando se recuperar depois de uma traição é a expectativa irreal sobre o tempo da cura. Muita gente descobre uma traição, passa 2, 3, 4 meses tentando sobreviver emocionalmente e começa a pensar: meu Deus, por que eu ainda estou sentindo isso? Será que tem algo errado comigo? Eu quero te dizer com muita certeza, não apenas como terapeuta, mas como alguém que viveu esse processo. Não, não tem nada de errado com você. A traição não é uma dor simples. Ela não machuca apenas o coração. Ela mexe com a sua mente, com o seu cérebro, com o corpo, com a química do seu corpo, com a segurança emocional, com a sua fé, com a sua identidade, com a história do casamento e até com a forma como você passa a enxergar a si mesmo. A verdade é que uma recuperação real pode levar muito mais tempo do que a maioria imagina. Muitas vezes estamos falando de 18 a 24 meses, segundo a ciência, para que a pessoa comece a se sentir emocionalmente mais estável, principalmente quando existe desejo de reconstrução do casamento. E eu sei que quando uma mulher ouvir isso, pode pensar: tudo isso eu não aguento. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Não estou dizendo que você vai sofrer do mesmo jeito todos os dias durante 2 anos. Não é isso. Estou apenas te dizendo que a sua cura tem fases. Tem a fase do choque, tem a fase das perguntas, tem a fase da raiva, tem a fase dos gatilhos, tem também a fase da comparação. E o que mais dói, a fase do luto pelo casamento que você achava que tinha, a fase que começa você a entender o que aconteceu. Parece que foi um pesadelo e você quer acordar, mas de verdade houve a traição e você agora cai em si para descobrir que o seu casamento não é nada daquilo que você pensava. E quando você começa a entender o que aconteceu, você vai precisar reconstruir a sua própria identidade, separada até mesmo como esposa, separada desse casamento. Sim, reconstruir a identidade que foi quebrada. E agora, como mulher, como filha de Deus, como quem você é de fato, sem ser esposa, sem estar casada, ou nessa situação toda que você está vivendo, como reconstruir a sua identidade de quem você de fato é e a sua essência. Porque a traição, ela não quebra apenas a confiança no outro, ela quebra também a confiança que você tinha na sua própria percepção. Então, não é apenas sobre perdoar, não é apenas sobre continuar ou separar, não é apenas sobre ele pedir desculpas e que vai ficar tudo bem. É sobre o seu próprio cérebro tentar entender uma ruptura muito profunda. E eu gosto de comparar esse processo com uma recuperação física. Imagine que alguém sofre um acidente sério e essa pessoa não sai do hospital e no dia seguinte volta a correr como se nada tivesse acontecido. Sabemos que isso não é possível, pois essa pessoa vai precisar de médico, de cuidado, vai precisar de acompanhamento, vai precisar de fisioterapia, vai precisar respeitar o tempo do corpo e com a nossa alma também é assim. A diferença é que quando a ferida é emocional, as pessoas ao redor costumam cobrar rapidez, mas isso não é cura, isso é pressão. E pressão não cura trauma. Pressão só faz a pessoa esconder a dor. Existe um marco também muito delicado nesse processo,
que é quando se aproxima um ano da descoberta. Muitas mulheres acham que quando chegar em 12 meses tudo vai estar melhor, mas muitas vezes acontece o contrário. O aniversário da descoberta, as lembranças, os detalhes, os lugares, as datas, as conversas, tudo isso pode reativar a dor. E a mulher pensa: meu Deus, eu voltei para o início, então nada mudou, todo esforço não serviu para nada. Calma, muita calma. Isso não quer dizer que você voltou para o começo. Você apenas encontrou e está diante de um gatilho muito forte. O primeiro ano depois de uma traição pode ser um ano de muito luto. Luto pela imagem que você tinha do casamento, luto pela confiança que existia, luto pela versão do seu marido que você acreditava conhecer. Luto também pela mulher que você era antes da descoberta. Portanto, quem cobra pressa diante de uma dor e de um trauma desse não entende nada sobre cura de traumas e talvez nunca passou por isso ou talvez não está capacitada profissionalmente para te ajudar. Então, quando chega perto de um ano, esse luto pode bater forte de novo. E isso não significa que você está fracassando. Isso não significa que Deus te abandonou. Isso não significa que a restauração é impossível. Isso significa que existe uma dor profunda no seu coração sendo processada. E aqui está um grande perigo. Quando o casal não entende essa linha do tempo, ele pode desistir cedo demais. Porque nos primeiros meses, às vezes parece que houve progresso, as conversas melhoram um pouco, ele começa a se esforçar, vocês tentam retomar a rotina e a mulher pensa, talvez agora vai, mas depois vem uma crise, vem um gatilho, vem uma data e aí você começa a se perguntar: será que vale a pena? Você começa a sentir insegura e aí você pensa, então não melhorou nada. Esse casamento não tem mais jeito. Ele nunca vai conseguir reparar o que fez, mas talvez vocês não estejam fora do caminho. Talvez vocês estejam exatamente dentro do processo. Quero te lembrar que cura não é uma linha reta. Restauração não é uma escada perfeita. Reconstrução não é acordar um dia e nunca mais sentir dor. A cura, ela se parece muito mais com ondas. Tem dia em que você se sente forte e tem dias que você acha que você não vai conseguir. Tem dia que uma simples lembrança te derruba por dentro. E nesses dias você precisa entender, sentir dor não significa que você está parada no tempo. Agora é importante dizer também que o tempo sozinho não cura casamento. Não adianta passar 18 meses, 24 meses, 5 anos se não existe verdade, se não existe arrependimento, se não existe responsabilidade, uma mudança real de comportamento, de vida e uma construção diária da confiança. O tempo só ajuda quando existe um processo, porque tem gente que usa o tempo para curar e tem gente que usa o tempo para se esconder. A recuperação depois de uma traição exige algumas coisas muito importantes. Exige verdade absoluta, porque sem verdade a mente da mulher continua procurando peças que faltam. Existe responsabilidade total de quem traiu, porque quem destruiu a confiança não pode exigir confiança como se nada tivesse acontecido. E a confiança será gradativa, vai ter que reconstruir. Vai também exigir limites claros, porque perdoar não é voltar para um lugar sem proteção.
vai exigir dos dois muita paciência, porque quem foi ferida não se reconstrói no tempo de quem feriu. Vai exigir também maturidade emocional, porque a dor precisa ser conversada, não abafada, e exige uma nova estrutura para o casamento. Porque voltar ao que era antes nem sempre é o alvo. Às vezes o casamento de antes tinha rachaduras, silêncios, negligências, imaturidade, falta de proteção que precisam ser tratadas. Mas cuidado, isso não significa que a culpa da traição foi da mulher ou do casamento. Traição é escolha de quem traiu. O que eu estou dizendo é que, se existe uma tentativa real de restauração, não basta apenas parar de trair. É preciso reconstruir caráter, comunicação, transparência, segurança, intimidade emocional e responsabilidade. A mulher traída precisa parar de ser pressionada a sanar rápido para deixar o outro confortável. Às vezes o homem quer que ela pare de falar, porque ele não aguenta encarar a consequência do que fez. Ele sente vergonha pelo que fez, mas a dor que ela sente não é drama, é resposta a uma quebra real, é uma resposta biológica. E a mulher também precisa tomar cuidado para não transformar a dor no único lugar onde ela mora. A dor precisa ser realmente cuidada e acolhida. As perguntas precisam ser respondidas. Limites precisam ser colocados. Lembrando que as perguntas precisam ser básicas, pelo menos. Não fique entrando em muitos detalhes, porque detalhes do que aconteceu pode levar você a ficar meditando muito, se corroendo por dentro e não vai te ajudar em nada. Então, mulher, você que está passando por essa dor, você precisa também colocar limite nessa dor. Você precisa voltar para você mesma. Você precisa voltar para a sua identidade, para a sua vida com Deus, voltar para a sua rotina, para a sua dignidade, voltar para a sua força, para as coisas que você gostaria de fazer e gostava de fazer. A recuperação verdadeira não é quando você nunca mais lembra, é quando a lembrança já não governa você. A lembrança não te desequilibra emocionalmente. Não é quando o passado desaparece, porque ele nunca vai desaparecer. É quando o passado, o que aconteceu, perde o poder de dirigir o seu presente. E vai chegar um momento que a dor, tudo que você viveu, vai servir de remédio para outras pessoas. Para o casal, restauração não é apenas continuar juntos. Restauração é quando existe de fato uma segurança sendo reconstruída. É quando existe de fato arrependimento sem manipulação. É quando existem limites que são previsíveis. É quando a mulher consegue dizer o que sente sem ser chamada de exagerada, de louca. E o homem precisa entender, ou os dois precisam entender, que não é apenas virar a página. Ele está ajudando a escrever uma nova história. E essa nova história precisa ser muito melhor do que vocês um dia já viveram. Precisa ser muito melhor do que o casamento que tiveram antes. E espiritualmente falando, é claro, eu creio que Deus trabalha em processos e eu creio também que Deus faz milagres, mas a maioria das curas Ele faz no caminho e no processo. Tem coisas que Deus não cura apenas arrancando a dor. Ele cura ensinando você a atravessar a dor sem você perder a sua identidade e sabendo que Ele está com você. Então, se você ainda está perguntando por que ainda dói, por que eu ainda tenho gatilhos, por que eu ainda não consigo confiar, por que depois de um ano ainda parece tão pesado, respira. Eu sei que ainda pode pesar e pode doer, mas se você está se cuidando, tenho certeza que você não é a mesma de um ano atrás. Então, você está
progredindo. A dor da traição, ela é profunda e biológica, é um trauma e vai levar um tempo. E eu também preciso te lembrar que você não nasceu para viver refém da traição. A traição pode ter marcado uma estação da sua vida, mas ela não precisa definir toda a sua história. Existe um caminho, sim, depois da descoberta da traição. Pode ser um caminho da restauração do casamento e pode ser um caminho de reconstrução e restauração da sua própria vida. Mas em qualquer um dos caminhos, você precisa ser mais inteira, mais lúcida, mais madura e mais conectada com quem Deus te chamou para ser. Você precisa não se amargurar com o que você sofreu e sim fazer disso um step, um degrau para te levar ao próximo nível. Porque a cura não é esquecer que doeu. A cura é chegar em um lugar onde a dor já não manda mais em você. Eu sou Gláucia Pimenta, psicanalista e sexóloga, e aqui eu falo verdades que ninguém tem coragem de falar sobre casamento, restauração e traição. Como restaurar um casamento? A verdade que ninguém fala sobre. E aí, já deixa aqui o seu comentário. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo, já deixa o seu like e já se inscreva no meu canal. Toda semana eu coloco conteúdos e falo aqui de uma forma clara para que você possa entender qual processo e qual fase você está vivendo dentro do casamento, dentro até mesmo de um processo de restauração pós-descoberta de uma traição.